Boa tarde, sejam bem-vindas à live de hoje, em que a gente vai abordar o tema briga entre irmãos. Um assunto que ele chega, eu diria que 98 ou 99% das vezes em que a família, né, ela é constituída de mais de um filho, né? Se tem irmão, tem briga. Basicamente essa a realidade, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias, né, de trabalho quando o assunto é briga entre irmãos. Pelo olhar sempre, gente, da orientação parental. Isso é muito importante, tá? É muito importante a gente deixar claro que é esse o recorte de onde a gente fala, esse é o lugar de onde a gente fala, tá? E aí, retomando um pouquinho o que a gente sempre fala aqui, a gente não vai trabalhar com regras prontas, a gente não vai receber esses pais e dar soluções específicas para briga entre irmãos. A gente vai primeiro precisar analisar, né, em termos sistêmicos, como estão essas relações, tá? Então a gente vai sempre tentar entender, e aí eu tava lembrando aqui o quanto eu já, em várias situações, percebi no sistema, né, por um contexto específico de cada família, né, subsistemas muito bem divididos. Então, eu já tive famílias em que o pai, ele tinha uma questão com o filho mais velho e a mãe, para dar conta, né, dessa relação que era uma relação conturbada, se alia ao filho mais velho e deixa de lado o filho mais novo. E aí, obviamente, a gente está falando de brigas que não são aquelas brigas, e a gente vai falar sobre isso também, brigas do dia a dia, que a gente às vezes tem uma visão muito romantizada sobre a relação entre irmãos, né? Onde não haveria nenhuma confusão, nenhuma briga, né? Isso não é a realidade, não é a realidade das relações humanas. A gente tem divergência, a gente, né? Quando a gente divide alguma coisa, quando a gente vai lá e a gente começa a morar junto com o nosso companheiro, com a nossa companheira, né? É sempre uma adaptação, né? É sempre você aprender a dividir as suas coisas, né? Enfim, é sempre tem sempre atrito, né? A relação, quando você divide uma vida, quando você divide, né, brinquedo, por exemplo, quando são irmãos, é natural que hajam atritos, tá? Então a gente primeiro tem que abdicar dessa visão romantizada, né? E ajudar os pais a abdicarem dessa visão romantizada de que não haverá atrito, né? Porque haverá. Principalmente falando de crianças. Crianças são imaturas emocionalmente, elas estão em desenvolvimento, então é natural que elas não saibam lidar da melhor forma no momento de dividir algum brinquedo, no momento de escolher um desenho, no momento de querer a atenção dos pais, né? Então a gente só precisa entender a que nível que tá essa dificuldade de relação. Ela pode estar por uma interrupção excessiva, né, dos pais nas brigas dos filhos. Elas podem estar, por exemplo, em subsistemas muito, como é que eu posso dizer, muito enrijecidos, né? Então, por exemplo, é a mãe que, para dar conta, né, de um relacionamento difícil com o pai, pega aquela criança ali para proteger e protege inclusive do outro irmão, do irmão mais novo, né, porque é beneficiado pela relação do pai. Então eu já peguei algumas situações em que a gente precisou trazer essas relações à tona, né, e como a gente fala que algumas vezes a gente precisa funcionar como tradutor muitas vezes para esses pais,
né? Às vezes aquela relação, ela não tá clara para os pais. E é importante a gente traduzir, né? A gente funciona um pouco como tradutor de um mau comportamento, né? O que será que está por trás desse mau comportamento, como as brigas, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, a gente também sempre fala que os maus comportamentos são oportunidades de aprendizado, né? É aí que a criança aprende, é aí que a criança se desenvolve. Então, a gente precisa trazer isso à tona, né? Então, avaliar de uma forma sistêmica essa família e entender de que forma que estão ali aquelas lutas emocionais. Às vezes tem disputas que são disputas muito mais emocionais do que aquelas disputas do dia a dia, né? Que você vê que a coisa é tão intensa que tem algo a mais que não permite com que aqueles irmãos cheguem em um acordo, né? Principalmente quando a gente está falando já de crianças mais velhas, que já têm a linguagem, o cognitivo mais desenvolvido, aí maiores que 7 anos, espera que essa criança já tenha mais artifícios, né, para conseguir negociar, para conseguir entrar em acordos. Uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, como aqui em casa, eu tenho uma de 4, vai fazer 5 em agosto, e uma de 3. É muito difícil, né? Porque são crianças que estão ainda em processo de desenvolvimento de linguagem, ainda em processo de desenvolvimento de raciocínio lógico, ainda em processo de desenvolvimento cognitivo, né? A gente sabe os passos até os 7 anos, que são passos largos, que são, né, um momento de desenvolvimento muito grande. E então esperar de uma criança de 3, 4 que tem a capacidade de resolução de problemas, a mesma capacidade que uma criança de 7, 8, 9, 10, é irreal, né? Então a gente precisa entender que essa aqui, ela vai precisar de um pouquinho mais de ajuda, né? E um pouquinho mais de paciência, de perseverança na educação. E essa aqui a gente já pode começar a pensar, né, em termos de estratégias mais focadas, até olhar, né, uma criança de 8, 9 que continuam excessivamente brigando e discutindo, com dificuldade de achar soluções. Nem sempre eles conseguem achar soluções para todas as disputas, mas se em todas as disputas eles têm dificuldade, isso já nos salta aos olhos, né? Então, será que não tem algo sistêmico ali por trás? Então, vamos olhar como é que tá, vamos tentar entender como é que está se configurando aquela família, né? Quais são as forças, quais são os elos, né? Entre responsável, entre mãe e filho, entre pai e filho, né? Com quem que essa mãe se identifica, com quem que esse pai se identifica. Como é que eles resolvem esses problemas, essas discussões entre os filhos, né? Quem geralmente está certo, quem geralmente está errado para eles. A gente vai precisar entender como é aquela dinâmica naquela família específica, tá? Então, por isso a gente não pode chegar com regras prontas, né? Você vai precisar fazer isso, isso e isso, porque muitas vezes o passo é um pouquinho mais lá atrás e você vai precisar trabalhar questões mais profundas do que somente o ato ali de brigar, né? Então, lembrando um pouquinho, todo mau comportamento, ele tem algo por trás, né? Lembra, a gente costuma aqui falar muito, quem ouviu já, quem já estudou a disciplina positiva fala muito do iceberg, né? Que a pontinha é o mau comportamento e existe toda uma estrutura aqui embaixo que a gente não vê, mas que é a fundação, né, para aquele mau comportamento. Então a gente precisa entender com esses pais o que está por trás de uma briga excessiva, né? O que está por trás de uma dificuldade de dividir ou uma dificuldade de entrar em acordos. Que inflexibilidade é essa dessas crianças ou dessa família ou desse sistema, né? Mas lembrar também que
os maus comportamentos, eles são a oportunidade que a criança tem de aprender, de desenvolver, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de briga entre irmãos, a gente tem aí uma grande oportunidade de ensinar para as crianças sobre empatia, sobre respeito, sobre capacidade de negociação, né? Então, ela pode aprender, eles podem aprender aí diversos valores, diversas habilidades a partir desse mau comportamento, né? É um mau comportamento, gente, que é natural das relações, né? A gente briga, marido e mulher brigam, né? Os irmãos brigam, mãe e filho briga, né? A gente só precisa entender qual é o nível, qual é a frequência e qual a capacidade que aquela família tem de resolver os seus problemas, tá? De resolver as suas questões. E aí eu queria primeiro dar essa introdução, mostrando para vocês que o nosso olhar, como a nossa proposta, né, aqui do Orientando, pelo olhar do orientador parental, é sempre um olhar mais amplo, né, para que a gente entenda a partir desse sistema familiar, né, as causas, enfim, a ideia é que não tenha tanto causa e consequência, mas entender, né, o contexto onde se encontram essas brigas entre irmãos. Então, por exemplo, as brigas entre irmãos aqui de casa, elas são diferentes da briga entre irmãos da casa do meu vizinho, porque as relações são diferentes, os temperamentos são diferentes, né? Não dá pra gente ter uma visão romantizada de que não haverão brigas entre irmãos e que eles precisavam nascer prontos, já sabendo dividir. Isso é irreal, gente, isso é desumano, né? É esperar isso das crianças, esperar isso das famílias, né? Então, é natural, eles precisam aprender a partir disso, é aí que eles vão aprender a dividir, né? Tem gente que fala assim, agora né, tô esperando um irmãozinho, sim, agora ele vai aprender a dividir. E de fato, né, o irmão, ele facilita que você aprenda alguns valores e algumas características que talvez um filho único não vá aprender, porque no dia a dia não vai vivenciar tanto quanto o irmão, que precisa de fato, né, dividir um brinquedo, né, que tá ali brincando com uma coisa, o outro pegou, né, saltou os olhos ali, algo que é talvez mais divertido, aí eu vou pra lá, né, então um quer assistir, aqui eu tenho duas em casa, as minhas filhas têm temperamentos muito diferentes, tá, e isso é um fator que aumenta a possibilidade de discussão, porque enquanto que uma gosta, por exemplo, de desenho de dinossauro, de desenho de heróis, a outra gosta de desenhos, sabe, assim, moranguinho, umas coisas mais delicadinhas, assim, né? Uma é mais vaidosa, outra é menos. Então, assim, por um lado, elas brincam um pouco, assim, com brinquedos diferentes, mas por outro, quando, por exemplo, precisa decidir um filme, né, quando elas precisam entrar num acordo, elas têm temperamentos muito diferentes. E isso não ajuda, óbvio, mas eu sei que o temperamento de uma a mais nova, que é essa que gosta dos desenhos mais fofinhos, assim, ela é turrona, ela é, desde recém-nascida, eu falava com meu marido, ela é diferente da Kati, porque se alguma coisa estava incomodando, ela chorava, assim, num nível até você trocar. Então ela dava um jeito de te avisar que ela não estava confortável, né? Pro bem e pro mal, ela é super persistente. A outra, a Catarina, já não. A Catarina já é fácil, sabe? De lidar. Então você convence ela, você conversa e ela abre mão fácil e tal. E eu preciso também ficar de olho nisso. Olha só, são dois temperamentos diferentes, são duas relações diferentes. Então eu preciso também ajudar nessa relação que a minha filha mais nova não abra mão de tudo, né? E que minha filha mais velha, por exemplo, não se imponha tanto com a irmã, considerando o temperamento das duas. E, por exemplo, se eu sou a cliente e vou para uma orientação parental, isso precisa ser considerado,
né, a diferença de temperamento, né, e o que a gente vai trabalhar precisa ser considerado. Então, por exemplo, já teve momentos em que a minha filha, teve uma época, agora não, mas teve uma época que a minha mais nova chegava a bater na mais velha, assim, de tão abusada que ela era, e a outra corria de medo. E aí teve um dia que ela enfrentou, ela não chegou a bater, mas ela enfrentou e puxou um brinquedo com força. E nesse momento, eu podia intervir, mas eu preferi não intervir, porque foi a primeira vez que ela enfrentou a irmã. E a irmã se assustou, né? Então, nesse momento, eu não levei a regra de não pode ter discussão, não pode ter nenhum tipo mínimo de violência. Assim, óbvio que eu não deixo elas se baterem, óbvio que eu intervenho nesse momento, mas como é da característica das duas isso, eu escolhi intervir, né? E aí chegou um momento que eu fingi que não vi e tudo bem, né? E a partir daquele momento, a mais velha começou a se sentir mais potente, né, nessa discussão. E aí talvez a discussão comece, a negociação comece a ficar, né, mais justa entre elas. Então, assim, eu não intervi, né? Eu simplesmente deixei acontecer porque elas não se bateram, mas a Catarina enfrentou de uma forma mais forte. Talvez se fosse a Isabela fazendo isso, eu teria me metido, mas como foi a Catarina, eu deixei, porque era a primeira vez que ela fazia isso. Então, a gente precisa sempre considerar, né, esse sistema e as características e os temperamentos, porque eles também vão fazer diferença, né, nessas relações, né? E aí eu queria trazer algumas questões que a gente também precisa enquanto sugestões, enquanto estratégias que são importantes para que a gente questione, para que a gente trabalhe com os pais, né? Primeiro, gente, essa coisa da irmã mais nova, e daqui em casa da irmã mais nova, a irmã mais velha, né? Naturalmente, se não são gêmeos, né? A gente vai ter essa diferença de idade, o que muitas vezes atravessa a forma como essa família vai configurar essa negociação, né? Então, muitas vezes eu pego famílias em que o filho mais velho precisa sempre abrir mão, precisa sempre abrir a exceção, porque o filho mais novo não entende, porque o filho mais novo não fala ainda, né? Então você precisa entender, é claro que ele precisa entender, mas a coisa fica injusta se o tempo todo ele precisa ceder, né? Se o tempo todo ele tá se vendo como algoz e o mais novo como vítima, né? Então já tiveram famílias em que eu precisei, né, mostrar para eles qual era o movimento, né, que aquela criança mais nova, ela estava sendo colocada no lugar de vítima. E o quanto isso também trazia consequências para formação da personalidade dela, né? E aquele menino mais velho também, né? Ele o tempo inteiro ele era julgado como o errado da situação, como aquele que precisava abrir mão para a irmã, né? E o quanto isso também atravessava, né, esse desenvolvimento dessa formação dessa personalidade. Então a gente precisou ajustar um pouquinho, né? E isso é muito importante, né? Porque a gente às vezes tende, e aí falando aqui como pai, né? Como mãe, como pais, né? Como mãe, a gente tende a entrar como juiz, né? Então, principalmente se a gente viu, se a gente presenciou, né, a situação. Então a gente entra como juiz, né, dizendo, ó, você fez certo, você fez errado, e a gente tira a oportunidade das crianças de resolverem seus próprios dilemas, resolverem seus próprios problemas, né? Então a gente interfere, eu acho que a gente tende a interferir além da conta, e é importante também a gente ajudar esses pais a perceberem quão capazes são as crianças,
né, de negociarem, de se entenderem, de dividirem e de se resolverem mesmo, sem necessariamente a nossa presença, né? Então, uma sugestão que eu dou para os pais, né, dependendo do contexto, né, familiar, mas é que eles esperem, aguardem um pouquinho, né, confiem que aquelas crianças vão conseguir se resolver, ainda que não seja da forma que ele considera justo, né? Pode ser que um abra a mão, ou que o outro não abra, e que você nem ache tão justo assim. Mas, às vezes, né, você viu um dos filhos pegar o brinquedo primeiro e o outro veio, e, enfim, na negociação deles, quem chegou por último pegou o brinquedo, que você nem acha tão justo. Mas se foi a forma que eles acharam, a gente precisa respeitar e entender que essa é a forma deles, né? A não ser que isso vire um padrão, como, por exemplo, eu tenho aqui uma filha, né, mais incisiva e outra mais passiva, né? Então, se eu observo que há ali, né, um padrão em que uma abre mão e a outra não cede, eu vou precisar ajudá-las, né, talvez em uma situação ou outra, né, a que elas encontrem soluções mais justas para as duas, né? Então, essa é a primeira primeiro tópico aí que eu queria dividir com vocês, que é essa intervenção muito adiantada, sabe? Então a gente precisa intervir, talvez, na hora em que eles já tentaram, né, de uma forma amigável, não conseguiram, e estão partindo para agressão, aí obviamente você não vai permitir, né? Você vai ali... E na maioria das vezes o que eu faço aqui em casa eu não entro como juiz, tá? Eu entro muito mais como um elemento que ajude elas a se acalmarem, né? Para que então elas possam achar alguma solução. Então eu não tento já de cara achar a solução por elas. Então, eu primeiro falo para elas, eu preciso que vocês se acalmem, para que vocês se resolvam, para que vocês busquem uma solução juntas. Elas são pequenas? São, nem sempre elas conseguem, né? Então, em algum momento eu vou sugerir, que tal uma brincar um pouquinho, a outra brincar um pouquinho, né? Que tal vocês olharem e marcarem ali no relógio? Esses aqui vocês querem brincar juntas? Não querem brincar juntas? Eu vou sugerir quando eu vejo que elas não estão conseguindo, tá? Mas muitas vezes eu peço para elas se acalmarem, né? Mostro para elas que elas precisam resolver juntas e elas conseguem se resolver. Mas às vezes a gente, como mãe, não dá essa oportunidade, como pai não dá essa oportunidade para a criança. A gente já resolve por eles, e aí quando a gente resolve por eles, a gente não ensina essa habilidade de negociação, a gente não ensina que eles tenham essa capacidade, e aí a gente vai ser sempre convocado para esse lugar de juiz. Esse é um outro fator, né? Quando você ouve muitos pais falarem, não, mas toda hora me chama, ou aquela criança que fala, mãe, não sei quem fez isso, pai, não sei quem fez isso, precisa ficar atento, porque muito provavelmente esses pais estão nesse lugar de juiz e no lugar de quem vai definir, né, quem vai ficar com qual brinquedo, né, ou quem vai levar bronca, não vai levar bronca, né, e elas pedem mesmo, né, mamãe, briga com ela, papai, briga com ela, porque tem esse senso de justiça ali, né, e aí acabam nos colocando mesmo nesse lugar de juiz. O tempo todo eu tento deixar o lugar para eles, para que eles decidam, para que eles definam juntos o que fazer. É aí que eles vão aprender essa capacidade, essa habilidade de resolver, de dividir ou não. Muitas vezes eles não querem brincar juntos. Aqui já várias vezes, né, em que estão brincando, disputando algum brinquedo, que a coisa começa a ficar de uma forma mais agressiva ou desregulada, eu tiro, né,
obviamente, elas choram mais ainda, mas quando elas se acalmam, eu tiro o brinquedo e eu falo, olha, eu tirei esse brinquedo aqui porque vocês não estão conseguindo achar juntas uma solução. A hora que vocês se acalmarem e que vocês pensarem juntas em como resolver isso, a mamãe devolve. Vocês podem brincar separadas ou vocês podem brincar juntas, mas vocês é que vão decidir. Quando vocês se acalmarem e decidirem, vocês me avisem que eu vou entregar de volta o brinquedo para vocês. Tá? Isso, o que eu tô fazendo? Eu tô permitindo que elas juntas encontrem uma solução. Às vezes demora, porque elas vão precisar se acalmar para isso, né? Talvez eu precise ajudar elas nesse movimento, né? Então, gente, assim, eu acho que é o principal ponto que a gente precisa trabalhar com os pais é de que forma que eles estão inseridos nessas disputas. A questão da diferença de idade é importante, né, para que a gente não coloque o filho mais velho sempre no lugar de abrir mão ou lugar de algoz e o menor no lugar de vítima, né? Fiquem sempre atentos a essa dinâmica nas famílias que vocês atenderem. É muito comum, né, que nós pais naturalmente a gente coloque a criança mais nova nesse lugar de indefesa, né, e de que não consegue dar conta daquele atrito, né? Então a criança ela tem um senso de justiça muito forte, né, e a criança ela acaba se comportando mal muitas vezes por se sentir injustiçada. Então, se o filho mais velho, né, apresenta alguns comportamentos mais desafiadores, a gente precisa também entender como ele está sendo colocado nesse sistema, em que lugar ele está, que papel ele está naquele sistema, tá? Só para fechar, assim, né, a gente precisa entender, ficar muito claro, né, para nós e para as famílias, de que forma que são feitas as alianças. Muitas vezes as alianças elas são feitas em pequenas, às vezes no próprio não verbal, né? Quando você já chega para uma briga olhando para uma criança, né? Então você não presenciou a briga, mas você já imagina que seja aquela criança, você já chega olhando para ela e pergunta: o que aconteceu, fulaninho? Né? Nesses pequenos, e é importante a gente entender com os pais como funciona. Tá, então se eles brigaram lá na sala, como é que vamos imaginar aqui que não sei quem brigou com não sei quem lá na sala. Como é que você chega? Para quem que você fala? Né? Como é que você aborda os dois? Né? É sempre muito importante a gente entender como essas mensagens, que às vezes são mensagens sutis, né, estão sendo passadas para as crianças, porque isso também já vai reverberar no senso de injustiça que aquela criança, e muitas vezes, por se sentir injustiçado, ele não vai querer resolver. E aí vira uma bola de neve, né, porque você não consegue ajudar aqueles dois a resolverem, porque simplesmente você, numa mensagem ali, uma mensagem não tão clara, né? Você mostrou que muito provavelmente você acredita que aquele ali foi quem começou o problema. Então, a gente precisa... E aí vale a pena você pegar exemplos, né? Nada melhor com os pais, quando eles trazem uma questão, vocês pedirem exemplos. Então, me dá um exemplo do que aconteceu. Me dá um exemplo de uma briga. Qual foi a última briga que teve? E aí, nem que você mesmo pense em alguma coisa. Então, digamos que eles estejam brigando, você tá vendo. O que você faz? Então, digamos que você tá na cozinha, eles estão na sala brigando pela TV para ver qual o desenho que vão colocar. O que você faz? Para você entender como é a dinâmica dessa família. Quais são as alianças que existem, de que forma as mensagens são passadas, de que forma aqueles pais estão intervindo precocemente ou não nas brigas, tá? Fiquem atentos aí a esses exemplos. A Keila perguntou assim: que dica você daria para 2 irmãos jovens que têm dificuldades em conversar sobre algum assunto?
Keila, a gente sempre precisa entender o seguinte, eu não consigo te dar dicas, né? Porque a gente vai precisar entender como é que considerando aí que são irmãos jovens, como é que foi essa relação desde o início? Será que comunicação era algo que era facilitado e estimulado nessa família? Né? De que forma que isso era a abertura, a comunicação, o diálogo era valorizado nessa família? Que lugar que o diálogo tinha nessa família? Né? E entender com esses jovens o que eles querem, né, dividir, eles querem... eles estão à vontade para dividir esse assunto ou não? Se é um assunto extremamente necessário, né, se é um assunto extremamente necessário, para que eles possam ter um espaço mesmo, um incentivo para essa conversa, né? Muitas vezes a gente espera de uma família que nunca incentivou o diálogo um comportamento diferente. Quando a gente amadurece, quando a gente vai para, né, quando a gente está já mais consciente das nossas escolhas, fica mais fácil a gente mudar um padrão. Mas dependendo da idade da criança, não é muito fácil para ele quebrar um padrão de algo que já é conhecido, né? Então a gente sempre tem que olhar além da dificuldade de conversa. Essa dificuldade de conversa, ela muito provavelmente não é uma dificuldade, não veio do nada, tá? As crianças percebem que os pais estão sentindo o não dito, de fato. Então, quando essa fantasia dos pais, ela precisa ser trabalhada, né? A fantasia do filho que sempre briga, do filho que nunca cede. A gente precisa entender de que forma que esse rótulo que já foi colocado por esses pais nessa criança, de que forma isso está intervindo, de que forma que isso está reverberando na solução dos problemas dessa família. Tá? Muitas vezes a gente, e é natural, né, que a gente crie. Eu tenho os rótulos aqui na minha cabeça das minhas filhas, uma é mais insistente, a outra é mais tranquila, né, e obviamente que isso reflete, isso impacta na forma como eu lido com elas. Então, o ideal é que isso seja mais consciente, né, e não tanto inconsciente. Então, muitas vezes o próprio rótulo não tá tão consciente para aqueles pais, sabe? E eles entenderem o rótulo que eles já deram, entenderem de que forma que isso influencia no comportamento deles e de que forma que isso influencia posteriormente no comportamento entre os irmãos, que é importante. Então, eu já atendi, por exemplo, vários, tá? Esse exemplo eu posso dar de várias situações que eu atendi, em que havia uma disputa muito grande para determinada figura parental. Então, um filho era, né, muito ligado ao pai, o outro muito ligado à mãe. Essa disputa era uma disputa valorizada pelos pais, intensificada pelos pais, e havia ali, né, uma necessidade dos pais de que aqueles irmãos fossem unidos. E aí a gente vai precisar trazer isso à consciência. Mas vocês querem que eles saibam dividir, que eles saibam, que eles tenham essa cumplicidade, quando na verdade isso na relação, no dia a dia, ele está sendo tratado de uma forma contrária, né? As disputas estão sendo intensificadas, as disputas de atenção, inclusive, sendo intensificadas, né? Então, é um olhar que é muito além do faça isso, faça aquilo outro. Há uma visão muito romantizada, né? De uma expectativa de que todos os irmãos serão melhores amigos. Claro que nós, como pais, eu afirmo aqui o quanto, quando as minhas filhas nasceram, era 1 ano e 4 meses de diferença, eram muito pequenininhas, né?
Mas eu já tinha um sonho desde pequenininha que elas, recém-nascidas, que uma já abraçasse a outra, sabe? Que uma... Isso não existia, né? Porque minha filha mais velha tinha 1 ano e 4 meses, tá? Neném foi a terceira palavra dela, né? Ela chamava a irmã de neném. Então, hoje, quando elas dividem, e elas fazem tudo junto, então elas de fato são muito unidas, até porque assim, eu acabo tratando elas meio como gêmeas, sabe? Porque faz tudo junto, né? São do mesmo gênero, enfim, acaba fazendo tudo junto. Então, quando eu vejo elas trocarem, né, de uma forma amigável, quando elas são cúmplices, obviamente isso enche meu coração de orgulho, né? Porque é o que eu mais quero, acho que é o que todos os pais querem, de fato, né? Mas a gente precisa entender que cada criança tem um temperamento, né? E que nem sempre as crianças vão conseguir chegar em acordos da melhor forma ou da forma como a gente sonhava ou imaginava, né? Mas que eu acho que essa coisa do senso de família, do senso de coesão, isso é trabalhado como um valor da família, isso é trabalhado no dia a dia. Por mais que aquelas crianças tenham dificuldades, temperamentos diferentes, quando a gente olha com um olhar mais amplificado, a gente consegue perceber de que forma que aquela família está sendo mais facilitadora para essa cumplicidade ou não, né? Mas muitas vezes há essa visão, de fato, essa expectativa e essa visão meio que romantizada de que as crianças serão melhores amigas, e aí sim, desde sempre, né? Eu falei aqui da diferença de idade, né? Dessa coisa de que o irmão mais velho sempre cuide do menor. Então, por exemplo, aqui com as minhas, eu sempre falo assim: vocês precisam se cuidar uma da outra, né? Então, a Kati, ela defende muito a irmã, e a Bela também, né? Então, eu estimulo sempre que as duas se defendam, né? Que a irmã mais nova, ela tem uma característica que vai ser mais facilitadora para a mais velha, e a mais velha também que tem uma outra característica que vai ser mais facilitadora também, né? Nessa proteção aí das duas, né? Nos vemos aí ainda essa semana, porque a gente vive aparecendo aí com vocês, tá? Tchau, tchau, gente!